Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Deus é quem nos permite mais essa oportunidade, mais esse dia, para nós se debruçarmos sobre a preciosa palavra dele e tentar aprender mais um pouquinho aqui de tudo que ele tem nos ensinado em sua palavra, que tem sido guia para nossas vidas, direção para os nossos caminhos, luz para os nossos passos. Tudo bem com vocês? Estão firmes aí? Vamos encerrar o capítulo 19 hoje, a parte 4, episódio número 416, Levítico capítulo 19. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos lá, sem perca de tempo? Vamos lá então. Então veja que nos versículos diante de nós hoje, nós notamos que não haja misturas não naturais. Essa é a ordem aqui no capítulo, que o gado, por exemplo, ali que Deus ordenou, segundo a sua espécie, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 25, cada animal segundo a sua espécie, não poderia ser misturado de forma híbrida aí com nenhum outro, né, tipo. Sementes também era proibida ali para os judeus, eles não podiam misturar sementes no campo, olha que coisa. As plantas de ambos os tipos, nesse caso, elas eram consideradas inferiores quando elas eram misturadas. Leia lá Deuteronômio capítulo 22, versículo 9. Outra coisa que não podia ser misturada era roupas de linho e lã. Elas não podiam ser usadas. A lã é uma fibra de origem animal e o linho uma fibra de origem vegetal. Quando eles são fiados juntos, eles não se misturam e não produzem um fio de qualidade ficando fraco. Olha aqui a preocupação de Deus. A fibra de lã, ela protege o corpo do frio e a fibra de linho torna a pele confortável no calor e são, portanto, incompatíveis, criando desconforto. Olha como Deus se importava com os pequenos detalhes até das vestimentas daquele povo. Noé, por exemplo, ele estava para o mundo em uma relação semelhante àquela em que Adão estava para a humanidade em geral. Os preceitos de Noé, em geral, eles foram violados pelos povos de outras nações, e em particular a lei a respeito do sangue. O salmista ele refere-se também ao costume entre os sírios, quando ele diz lá no Salmo capítulo 16, versículo 4, não oferecerei suas libações, suas ofertas de sangue. Outras ordenanças, versículo 26, adivinhação, feitiçaria deveriam ser evitadas. Essas palavras aqui, dentre outras, usadas traduzida por adivinhação, aqui no original hebraico, ela traz o sentido de que pode ter sido uma adivinhação por meio de fogo, por meio de serpentes. Isso aconteceu em muitas outras nações. E outra ordem era não observar os tempos, ficar olhando para o céu, nem consultar as nuvens. Os céus eram seus deuses, e as nuvens eles naturalmente consideravam como seus aspectos em relação aos homens, aquelas outras nações ali, indicando as suas intenções. A palavra revelada do verdadeiro Deus é suficiente para todos os propósitos legais do conhecimento sagrado. As distrações para os mortos deveriam ser desencorajadas. Os costumes de cortar o cabelo e a carne evidenciavam a insanidade da idolatria. Vamos ver mais detalhes disso aqui. Veja comigo. Os israelitas deveriam considerar o próprio solo de Canaã tão poluído pelos pecados de seus antigos habitantes que o fruto que veio dele deveria ser tratado como incircuncisos. No original, ou proibidos, como as nossas traduções falam, versículo 23. A idolatria e a impureza, os dois pecados flagrantes ali dos cananeus,
são males que atingem profundamente e duram muito na mancha que conferem. As suas consequências são penetrantes e extensas. Assim, em maior ou em menor grau, é todo pecado. Deixa uma mancha para trás, polui a mente, estraga a vida, faz com que seu fruto, seu crescimento e resultados naturais sejam como incircuncisos, profanos e impuros. Isso está além de nossa estimativa humana. Se os israelitas tivessem concluído que as iniquidades dos cananeus deveriam ser consideradas como poluindo o próprio solo, eles não teriam calculado que seriam necessários 3 anos para livrar a terra da mancha do mal. Mas Deus fez com que o processo de purificação se estendesse por esse tempo prolongado. Olha só, Ele sabe que a mancha do pecado é mais profunda e dura muito mais do que pensamos ou imaginamos. A variedade das reivindicações de Deus, versículo 24. Jeová reivindicou as primícias da terra quando o solo foi limpo. No 4º ano e só no 5º ano depois de haver entrado na terra, o povo poderia comer seus frutos. Todo o seu fruto será santo para louvar o Senhor. Era para ser dado provavelmente aos sacerdotes. E assim Deus, ele reafirmou, confirmou a sua reivindicação de todos os produtos da terra. Essa lei, ela lembraria os israelitas de que todo o solo era dele e que ele tinha o direito soberano de dispor dele como quisesse, tudo sendo dele, pertencente a ele. Deus reivindica tudo como dele. E sua reivindicação é justa, pois não temos nada além do que recebemos dele. Nós não somos nada além do que ele criou e preservou. Todas as nossas fontes estão nele. Tudo que mantemos e ocupamos é propriedade dele. Quando esquecemos a nossa derivação dele, a nossa dependência dele, ele nos lembra. Por alguma privação providencial que estamos falhando no espírito de reverência, gratidão e submissão, que é a própria vida de nossa alma. E é bom que voluntariamente reservemos para seu serviço as primícias de nosso trabalho, para que possamos ser lembrados de maneira poderosa e prática de que devemos o nosso próprio ser e toda a nossa substância à sua generosidade e graça. Por esta provisão, Deus procurou, como Ele está sempre buscando, um bem-estar espiritual e uma prosperidade temporal. Ao ensinar-lhes ali as verdades sugeridas por essa abstinência e ao exigir deles a espera paciente, a obediência envolvida no cumprimento de sua vontade, ele estava disciplinando e aperfeiçoando a sua natureza espiritual. Ao dar-lhes permissão para colher e comer por si mesmos após o 4º ano, ele supriu suas necessidades e apetites corporais. Esses 2 fins Deus tem continuamente em vista em todo o seu trato providencial conosco. Ele busca nossa satisfação presente e também muito mais o nosso bem-estar espiritual e nosso aperfeiçoamento como filhos do Pai Celestial, como seguidores do justo líder, como templos do Espírito Santo de Deus. O temor de Deus, meus queridos, é uma fonte de pureza para a família. Há uma conexão entre os versículos 29 e 30. Aqueles que guardam os sábados de Deus não profanarão suas filhas nem para a idolatria nem para o ganho. Não se esqueçam, Jesus é o Senhor do sábado. Não guardamos mais esse dia.
O domingo passou a ser esse dia na história da igreja. Em vez do 7º dia, passaram a guardar o primeiro dia de domingo. Parte disso em referência à ressurreição de Jesus no domingo. Primeiro dia da semana. O judaísmo guarda o sábado, 7º dia. O cristianismo guarda o domingo, primeiro dia da semana. Mas a verdade é que domingo virou um dia de futebol ou de tantas outras distrações e não o dia do Senhor. Se perdeu essa ideia, infelizmente, há muito tempo. O princípio de um dia de descanso para a adoração, ele está sumindo de nossa cultura. Ao guardar os sábados de Deus, o seu santuário era reverenciado ali pelos judeus. E isso fornece um motivo adicional para a pureza social. A família é a raiz da nação. Todas as nações existentes surgiram da família de Noé. As nações são abençoadas ou amaldiçoadas em suas famílias. Deus se afirma que eu sou Jeová, versículo 30. O caráter de Deus é visto em suas leis. Ele se compromete a mantê-los. Versículo 32 faz referência a um respeito à idade. Com a idade deve haver a sabedoria da experiência, e isso deve ser honrado pela juventude. Ao respeitar a idade, devemos temer a Jeová Elohim, Yahvé Elohim, nosso Deus da aliança, cujas bênçãos são de pai para filho e de geração em geração. É um triste sinal da degeneração de uma nação quando a criança se comporta desrespeitosamente com os mais velhos e isso se torna algo normal. Não oprimirás o estrangeiro, mas trate-o como se fosse o nativo. Tu o amarás como a ti mesmo, como a tradição obscureceu essa lei quando a pergunta foi feita: quem é meu próximo? O hebreu é lembrado em conexão com esta liminar quão amargamente ele sofreu na terra do Egito pela operação do princípio oposto. Ele também é lembrado de quão odiosa para Deus era aquela opressão cruel da qual ele os tirou. Portanto, e como se ele conciliasse o seu favor, ele deveria agir de um princípio diferente. Promove a justiça no julgamento, na administração da lei, nas negociações. Medidas e pesos devem ser fiéis aos padrões. Estes foram mantidos no tabernáculo e depois no templo. Religião e negócios não devem ser divorciados, separados. Usar balanças, pesos ou medidas falsas é pior do que um roubo aberto, é uma hipocrisia abominável. Vamos observar a lei de Deus para entendê-la e, entendendo-a, guardá-la. Então, bem-aventurados seremos. 3 ajudas para o progresso espiritual. Levítico capítulo 19, versículo 30. Existem muitos adversários, é verdade. Muitos inconvenientes, obstáculos, dificuldades no caminho do avanço espiritual. Mas existem essas 3 ajudas poderosas aqui para a gente poder concluir. Primeiro, um dia sagrado a cada 7. Esse princípio permanece, é interessante. No caso ali dos judeus era guardareis os meus sábados. Deus arrancou de um mundo voraz e exigente um dia da vida humana para a cultura da alma, para o crescimento espiritual, para a utilidade sagrada. A observância de um dia de descanso não precisa ser necessariamente sábado. Entenda descanso do trabalho e voltar-se para a adoração de Deus é um ato de obediência filial a Deus. E com uma consideração sábia por nosso verdadeiro bem-estar. Segundo, um lugar de adoração social. Reverenciareis meu santuário. Temos toda a vantagem das influências sociais. Devemos adorar regularmente no santuário, no templo, porque devemos nos aproximar de Deus, ou obter o alimento espiritual. A adoração lá ajuda a devoção em todos os lugares. E terceiro e último, para a gente concluir,
finalizar uma devoção de coração ao ser divino. Eu sou o Senhor, é o que ele declara. Não é um esforço ineficaz de preencher e alimentar, de nutrir e fortalecer a alma com abstrações admiráveis, mas o pensamento sagrado e o sentimento santificador reunidos em torno de um ser divino, direcionados àquele que diz: confie em mim, ame-me, siga-me, exalte-me. Então é isso, meus queridos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu te espero no próximo episódio, onde nós vamos estar no capítulo 20. Estamos se aproximando do final de mais um livro, hein? Se eu não me engano, Levítico vai até capítulo 27, se eu não estiver enganado. 20 e poucos capítulos aí. Em breve a gente está terminando Levítico e vamos voltar lá para o Novo Testamento, se Deus nos der ânimo e graça para continuarmos nessa jornada através das páginas da Bíblia. Esse momento fantástico de reflexão e aprendizado da Palavra de Deus. Obrigado pela audiência, pela paciência, pela sua companhia. Nos vemos em breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.